Graça e paz, amados de Deus, você está no meu, no seu, no nosso Ponte Teológico, tudo bem com vocês? Gravando esse vídeo aí nesse feriadão. E se você não é inscrito no nosso canal, você se inscreva aí, querido, ative o sininho das notificações. Eu sou o pastor Anderson Porto, sou pastor da Igreja Nova Vida em Araruama, Rio de Janeiro, região dos Lagos. E você não é inscrito, ative os sininhos aí, né? Dê o like, comente para você ajudar a crescer o canal. Difícil eu pedir, mas eu peço a você também que você possa compartilhar esse vídeo aí nos grupinhos de WhatsApp, que você está aí no seminário, que você tem aí de estudante de teologia, nos grupos aí de Facebook voltados para dicas de livros, ok? Show! E a dica de hoje é esse livrinho aqui, irmãos. Olha, um livreto. Esse livro você lê aí em 1 hora. Eu li ele todo rapidinho no último sábado. A verdade sobre o anticristo, muito interessante. O anticristo e o seu reino. Né, ele vai abordar algumas questões, né? Estava vendo aqui os argumentos dele aqui sobre essa controvérsia na questão do anticristo, se o anticristo se tem sua origem judaica ou gentílica. No caso aqui do autor, são dois autores, Thomas Ice e Timothy Dime, né? A editora é Actual Edições. É um livro de pouco mais de 65 páginas, ok? E o autor aqui acredita que a origem do anticristo é gentílica, que ele não seria um judeu, ok? Mas o que esse livro aqui responde? Né? Vamos mostrar aqui para você aqui o índice, né, o sumário, dividido entre parte 1. Para você que não tem noção nenhuma sobre essa questão do anticristo, é muito interessante esse livro. Tá? É um livro baratinho. Eu comprei ele no site da editora Chamada, muitos livros de escatologia, ok? Então os capítulos são assim divididos por perguntas e respostas. Então vamos lá, como ele coloca aqui, parte 1, quem é o anticristo? Então o capítulo 1 ele vai dizer o seguinte, onde a Bíblia fala sobre o anticristo, ok? Capítulo 2, que outros nomes e títulos ele possui? 3, há mais de um anticristo? 4. Qual é a nacionalidade do anticristo? 5. Já houve prefigurações do anticristo? Capítulo 2. Quando o anticristo aparecerá? Quando? Quando o anticristo surgirá? Então aí você sabe que as principais correntes teológicas estão divididas entre os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Tem os mídias também, né? Vocês sabem. Então, para um pré-tribulacionista, o anticristo ele vai surgir logo após o arrebatamento da igreja, que se dará, né, antes do início da grande tribulação, né? Então, para um pós-tribulacionista, o anticristo, a igreja vai estar na grande tribulação, então ele vai surgir ali no início da grande tribulação, a igreja vai conviver com o anticristo, etc. Vai ser perseguida nessa visão pós-tribulacionista, ok? Mas a visão aqui do autor, antes que você me pergunte nos comentários, a visão do autor, ele é pré-tribulacionista, ok? Ele crê que a igreja não passará pela grande tribulação, ok? Então, pergunta 6. Quando o anticristo surgirá? 7. Quais são os sinais da sua ascensão ao poder? 8. Ele é um personagem político ou religioso? 9. De onde vem o seu poder? 10. O anticristo é um personagem histórico? 11. Ele trará, ou melhor, ele trará paz ou guerra? 12. Qual será o seu programa? Qual será? Sua agenda? 13. Como ele está relacionado a Israel politicamente? 14. Como ele está relacionado aos judeus religiosamente? 15. Como o anticristo imitará Jesus, o Messias? 16. Qual é o seu relacionamento com os crentes e com a igreja? 17. Qual a diferença entre o anticristo e o falso profeta? 18. E as duas testemunhas do Apocalipse 11? Como é que fica nessa história? 19. Como o anticristo está relacionado às 144 mil testemunhos de Israel? 20. O que é a marca da besta e quem a receberá? 21. O que significa o número 666? 22. Como os juízos dos selos estão relacionados ao anticristo? 23. Como os juízos das trombetas estão relacionados ao anticristo? 24. Como os juízos das taças estão relacionados ao anticristo? 25. O que é o Armagedon? 26. Como a segunda vinda de Cristo é relacionada ao anticristo? 27. O que acontece com o anticristo no final? A quarta parte. Por que o anticristo é relevante hoje? O que é o espírito do anticristo? 28. 29. Como isso se aplica a nós, igreja? 30. Por que devo preocupar-me com o anticristo? Devo ficar preocupado? Devo ficar ansioso?
31. Qual é a esperança para o futuro? Então, eu dei essa lida nesse livro, sublinhando algumas coisas, né? Vou ler aqui para você aqui. Aqui ele fala aqui sobre a origem, sobre os argumentos a favor da origem judaica, né? Ele diz assim, 3 razões geralmente são apresentadas para apoiar o argumento de que o anticristo será judeu. Primeiro, argumenta-se de que ele será um judeu porque os judeus são responsáveis pelos problemas do mundo. Um argumento fraco, né? Eu particularmente creio, creio que ele será judeu, mas não por esse motivo. Assim conclui-se que o maior problema da história, o anticristo também será judeu. Fraco esse argumento, né? Esse é um argumento antissemita, concordo. Embora não tenhamos espaço suficiente para contestar o antissemitismo, não sendo esse o nosso objetivo, é suficiente dizer que o antissemitismo não é bíblico e também não é qualquer lógica baseada em tal raciocínio. O Dr. Arnold Fruchbau oferece uma contestação da segunda razão, que ele chama de a razão lógica. Ele escreve: afirmado em um silogismo, esse argumento é o seguinte: premissa maior, os judeus aceitarão o anticristo como Messias. Premissa menor, os judeus jamais aceitariam um gentio como Messias. Conclusão, o anticristo será um judeu. Então, muitos teólogos seguem essa vertente, seguindo essa premissa. Ele diz o seguinte, ele discorda, né? Ele fala assim, as dificuldades desses argumentos são muitas, a começar pelas próprias premissas. Nenhuma das duas pode ser apoiada pela Bíblia. O simples fato dos judeus fazerem uma aliança com o anticristo, em Daniel 9:27, não quer dizer nem textual, nem logicamente que o aceitarão como Messias ou o anticristo. Sim, é um argumento interessante, de fato. Em segundo lugar, já que não aceita como Messias, o fato dele ser um pacificador gentil é irrelevante. Portanto, a conclusão não procede. Por exemplo, aí ele vai apontar a posição que ele defende aqui nesse livrinho, argumentos a favor da origem gentia. Já vimos que a Bíblia não ensina que o anticristo será judeu, ao contrário. As escrituras ensinam que ele será de descendência gentia. É o que se vê primeiro para a tipologia bíblica. A maioria dos comentários concorda que Daniel 11 fala de Antíoco Epifânio, um gentio que tipifica o futuro anticristo. Já que Antíoco foi um gentio, o anticristo também deverá ser gentio. É o argumento dele, mas eu não concordo. Em segundo lugar, a linguagem figurativa da Bíblia apoia a origem gentia do anticristo. As escrituras descrevem o anticristo surgindo do mar, segundo Apocalipse 13:1. Na literatura profética, o mar representa as nações gentias. Sendo assim, o anticristo é visto como de origem gentia. Sim, da mesma forma como ele usa esse argumento, é um bom argumento para provar a origem gentia. A gente pode usar também o mesmo argumento para dizer, não, um judeu também pode surgir dentre as nações, também um líder político também judeu. A gente pode usar também a favor, né, da questão judaica. Ele fala que dizer que o anticristo será um judeu contraria a própria natureza dos tempos dos gentios. Enfim, né, são vários argumentos pró, né, e contra. Né? Todos os sistemas, todas as correntes teológicas vão ter os seus argumentos pró e contra, né? Aí diz aqui, por que devo preocupar-me com o anticristo? Ele diz assim, o ensinamento bíblico relativo ao anticristo não nos é dado para ficarmos preocupados ou ansiosos, mas para ficarmos cientes. Tem gente que fica preocupada, não consegue nem dormir, né? Ele diz aqui, não devemos, portanto, ficar obcecados com a pessoa e a obra do anticristo. Devemos ser pessoas cuja esperança está no Senhor Jesus Cristo. Ele é pré-tribulacionista, então ele também vai defender essa questão de que a igreja não passará pela grande tribulação, que é a minha posição também, porque o Novo Testamento não ensina a igreja a estar ou a se preparar para receber ou para se encontrar com o anticristo, mas sim para, como noiva, se encontrar com o noivo, ok? Enfim, centenas de anos, né, que essas correntes, essas interpretações estão aí diante de nós, cada um se apega ou opta por escolher aquela que mais entende, que seja mais bíblica, né? Portanto, um livro interessante para você que quer começar nos seus estudos, 60 e poucas páginas somente, de escatologia, a verdade sobre o anticristo e o seu reino. Amém? Até a próxima. Deus abençoe rica e abundantemente.